Irmãos, boa noite. Eu Boa queria noite. ler dois conjuntos de textos com os irmãos. O primeiro está em Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia dos pães asmos em que era necessário sacrificar a Páscoa. E Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. No versículo 14, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Deixa eu fechar aqui para não dar barulho. E lhes disse: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que não mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graças e disse: Tomai-o e repartiu entre vós. Pois vos digo que não mais beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado por vós. Mas a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem é traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Houve também entre eles uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E disse-lhes Jesus: Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas vós não sereis assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa seja como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós, como aquele que serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu o confio a vós, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes me negues que me conheces. E aí no versículo 37, digo-vos que é necessário que se cumpra em mim o que está escrito. Com os malfeitores foi contado. Sim, o que está escrito de mim será cumprido. Vamos, antes de eu ler o segundo texto, só reparem na sequência. Chegou a Páscoa e o Senhor, ele já abre, né, dizendo que ele desejava muito comer aquela Páscoa com eles, antes do sofrimento dele. Ele dizia que ele não mais comeria até que aquela Páscoa se cumprisse no reino, né? E aí, depois de cear, então ele levanta um cálice, né? E diz: Esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. E logo depois disso, irmão, vem um mas. E aí olha a sequência, né? Vem um mas, a mão do que me traz está comigo à mesa. E depois houve uma forte discussão sobre qual deles parecia ser o maior. E depois Pedro diz que estaria pronto para ir com o Senhor para a morte, para a prisão e para a morte. E o Senhor disse que negaria.
E ainda fala assim, olha, eu roguei ao Pai por ti para que a tua fé não desfaleça. Né? E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Vamos para o outro texto, em João, no capítulo 13, no versículo 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. No verso 3, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. E nós sabemos aqui que, não vou ler o texto todo, o Senhor então lava os pés dos apóstolos. E aí depois, no versículo 21, a gente começa a ver a mesma sequência, né? Esse evento parece um pouco antes do que está registrado em Lucas, ele não aparece em Lucas, mas essa cena do Senhor lavando os pés é antes. Depois o Senhor aqui anuncia, segundo a sequência de Lucas, a traição. E no versículo 36, né, de novo, ele anuncia também a questão da negação de Pedro. E aí no capítulo 14, né, logo depois que o Senhor questiona Pedro, né, Pedro, tu darás a tua vida por mim? E no versículo 14 ele diz aos apóstolos, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Por fim, no versículo 15, no versículo 16, desculpa, o Senhor prossegue, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo, vós também vivereis. E naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Amém. Eu só queria ressaltar, irmãos, de novo a sequência, né? A impressão que eu tenho, que me fica, né, é que é uma distância muito grande entre o propósito, aquilo que estava no coração, na mente do Senhor, e aquilo que estava no coração e na mente dos apóstolos. Então, a gente via alguns que fazendo propaganda de si, o Senhor falando que seria negado, aquele que trairia, que estava com ele na mesa, a forte discussão sobre quem era o maior, como se os discípulos não estivessem discernindo o que estava para acontecer. Eles não estavam atentos. O Senhor ele estava tão centrado no que ele iria fazer, né? E os discípulos eles não estavam na mesma sintonia do Senhor, né? Agora, mesmo diante disso, eu queria colocar algumas considerações sobre essa sequência, né? Mesmo diante disso, o Senhor nos convida. Nós não somos diferentes, talvez, deles, ou eles não são, talvez, muito diferentes de nós, né? E eles conviveram lado a lado com o Senhor por muito tempo, e ainda assim, eles estavam ainda tão fora de sintonia com o Senhor, né? Mas ainda assim, o Senhor convida, né? E aí eu queria pontuar algumas coisas para nossa atenção e o convite não foi um convite qualquer, né, irmãos? O rei convidou. O próprio Senhor convidou. E o convite que ele fez a eles, o Senhor, é o mesmo convite que o Senhor faz a cada um de nós.
Essa ceia que nós celebramos toda semana é uma ceia que o anfitrião dela é o Senhor. A ceia ela é do Senhor. Não é uma ceia de um grupo, ou de um, ou de X, ou de Y. A ceia é do Senhor. É o Senhor quem nos teve por digno de participar. Então, se a gente for parar para observar, o simples convite do Senhor já é algo de muita alegria. É uma honra para nós sermos convidados. E não é um convite qualquer, de novo. O Rei nos convidou. O Senhor dos Senhores nos convidou. E Ele nos convidou para cearmos com Ele. Vamos pensar um pouco, né? É para sentarmos com Ele à mesa, uma mesa em que Ele nos serve. Que honra é essa, irmãos? Quem somos nós para sermos convidados pelo Rei do Universo, pelo Senhor dos Senhores, para comermos numa mesa em que Ele nos serve? Que honra para nós, né? Que honra. Mesmo com a nossa, talvez, o olhar desatento com as nossas dificuldades, ainda assim, o convite está de pé. O convite está sempre de pé para nós, né? Isso é muito maravilhoso. E a gente sabe que aquilo que se celebra na ceia, né? A nova aliança que o Senhor, então, ele celebra, ele traz uma aliança no sangue dele. A gente sabe que o sangue dele foi derramado por nós e conquistou a nossa salvação, a nossa libertação. Vamos só lembrar, né? O sangue foi derramado, né, para perdão dos nossos pecados. Então, a condenação que estava sobre nós foi paga por aquele sangue derramado. O Senhor, então, ele nos livra da culpa do pecado. Nós não temos mais culpa. Irmão, se tem alguém, né, que talvez possa sentir alguma culpa de algum pecado que cometeu, irmãos, confesse ao Senhor. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar. Né? Então, ele nos livra da culpa, para que a gente possa, então, se achegar a Deus com intrepidez, né? Com alegria, sabendo que nós estamos aceitos. Né? Não é que nem Esther foi diante do rei toda preocupada, se perecer, pereci. Não. O Senhor aqui, ele abre para nós um caminho que nós somos plenamente aceitos. A gente pode ir diante do Senhor, a gente vai ser aceito. Né? Ele nos livrou da culpa. Nós não temos mais culpa. Ele nos livrou também, irmãos, vamos pensar do poder do pecado. Né? A real libertação, irmãos, a gente... Uma vez eu fiquei pensando nisso, né? Quando a gente pergunta para as pessoas do mundo o que é liberdade, eles vão dizer poder fazer o que quer, né? E a gente sabe que essa não é a verdadeira liberdade no Senhor. Quem comete, o Senhor mesmo falou, quem comete pecado é escravo do pecado. A nossa real liberdade é termos o poder de dizer não ao pecado. E nós temos esse poder pelo Senhor. O Senhor nos livrou também do poder do pecado. E também nos livrou do poder de Satanás, né? Do iníquo. O Senhor nos livrou disso, né? Então, olha quanta coisa o Senhor nos libertou, e tudo isso nós celebramos aqui. E o Senhor nos convida para celebrarmos isso, né? E aí, quando a gente olha o texto, o relato em João, a gente vê que o primeiro evento é o Senhor levantando, cingindo uma toalha e lavando os pés dos discípulos. Irmãos, de novo, né? O Senhor fez isso antes da ceia. E da mesma maneira, irmãos, se algum de nós tem algo que se sente culpado, ou que a consciência tem acusado, algo, irmãos, confesse diante do Senhor. Como a gente lembrou lá em 1 João 1, ele é fiel. Se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, né, de todo pecado e nos purificar. Então, ele nos lava, né? Nele nós temos provisão. Então, o Senhor, ele lava os nossos pés. E ele diz o seguinte, olha, ok, eu vou. Eu estou indo para o Pai, né?
mas eu vou preparar morada para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo, né? Irmãos, isso é uma esperança tão grande, né? E ele não fala isso, né? Ele fala só, se eu for e preparar lugar, eu vou voltar, né? E essa também é a nossa esperança. Quando a gente participa da ceia, a gente não só declara que o Senhor morreu, a gente também reconhece que ele ressuscitou e que ele vai voltar. Porque ainda hoje a gente ainda participa, ele não está aqui fisicamente conosco. Nós sabemos que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ele está. E ele é o anfitrião dessa ceia. Mas ele ainda não está aqui. E ele disse, olha, eu não vou comer nem beber até que isso se cumpra, né? E a gente participa disso, irmãos, com a esperança de que um dia nós participaremos com ele. Eu tenho plena convicção que o Senhor, assim como ele desejou ardentemente comer aquela Páscoa antes do sofrimento, ele continua desejando ardentemente comer essa Páscoa conosco, até o dia que ela vai se cumprir e nós então estaremos junto com o Senhor e cearemos com ele. Essa é a nossa esperança. Ele tem uma morada para cada um de nós, né? Ele vai voltar. E nesse tempo em que ele nos deixou aqui, irmãos, ele ainda deu provisão. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. Eu não vos deixarei órfãos, virei para vós. Porque eu vivo, vós também vivereis. E naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Não é maravilhoso, irmãos? Assim, é um evento, né? Mas o Senhor, ele traz tanta instrução, e ele dá tanta provisão para nós, né? E o que eu queria, irmãos, era lembrar, né, do amor do Senhor, né, e que a gente lembrasse que de tudo que ele fez e tem feito por nós. Ele hoje vive intercedendo por nós junto ao Pai, dia a dia. Olha quanta provisão o Senhor nos deu, né? Então, irmãos, que a gente possa de fato se alegrar, participar dessa ceia, com a esperança de que um dia a gente vai participar da mesma ceia, com o próprio Senhor, né? E que a gente possa participar com alegria, né? Sabendo que não tem nada que nos afasta do Senhor. Nada, irmãos, né? E que da mesma maneira que nós somos um com o Senhor, nós somos um com o outro também. Todos nós somos um com o Senhor, né? E nós estamos distantes uns dos outros, em função das circunstâncias dos nossos dias. Mas, irmãos, não é Covid nem nada que nos separa, nem uns dos outros, nem do Senhor, né? Que a gente possa, então, celebrar juntos tudo isso que o Senhor conquistou para nós. E nós sabemos que para nós é gratuito, mas para o Senhor foi pago um preço, né? E é um convite do Rei. Será que o que será de alguém que rejeita esse convite, né? Mas glória ao Senhor, nós fomos convidados e nós estamos aqui. Que a gente possa celebrar com toda a gratidão. E que os irmãos também sintam a vontade para demonstrar. Eu vou orar e que os irmãos também sintam a vontade para manifestar isso para o Senhor. E que depois a gente possa, então, partir o pão e tomar do cálice juntos. Amém. Senhor, nós agradecemos muito ao Senhor, Deus, pelo convite que o Senhor nos faz. É um convite de muita honra para nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos convida para cear, mas não somente para cear, mas para viver uma vida com o Senhor eterna, Senhor. Nós celebramos nessa ceia, Senhor, tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. Senhor, nós recebemos, Senhor, o que dizer? Recebemos com muita alegria tudo aquilo que o Senhor conquistou. E oramos, Senhor, para que o Senhor, então, conquiste também tudo aquilo que o Senhor se propôs a conquistar. Em especial, as nossas vidas, Senhor, sejam totalmente conquistadas pelo Senhor. Quando na tua volta, Senhor, a gente participe, Senhor, de coração inteiro junto com o Senhor. E a gente possa se alegrar com todos os nossos irmãos. Amém. Nossa, que esperança para nós saber que o Senhor tem preparado uma morada para nós. Amém. Vai voltar para nos resgatar. Senhor, de que nós comeremos e beberemos numa mesa, Senhor, preparada para o Senhor, no seu reino, Senhor.
Amém. Senhor, isso enche nosso coração de esperança, de alegria, Senhor. Nós Amém. agradecemos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor Amém. possa voltar e nos levar para o Senhor, como nós esperamos, Senhor, como nós desejamos cear essa mesa na Tua presença, Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, que o Senhor possa cumprir tudo o que tem para cumprir e voltar e nos resgatar. E que o Senhor possa nos guardar, Senhor, até aquele dia, Senhor. Nos guardar firmes até lá, Senhor. No Amém. nome de Jesus. Amém. Senhor, nós somos gratos ao Senhor e esse é o nosso pedido mesmo, que o Senhor realmente possa, pelo Teu Santo Espírito... fechado, Mário. Agora não tá, não. Tá não, estou ouvindo. Estou ouvindo perfeitamente. Estou ouvindo. Nós estamos ouvindo. Oh, meu Deus. Que por meio do Teu Santo Espírito, Senhor, Consolador, que o Senhor nos deixou, possa alcançar em nós e ganhar em nós essa realidade, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Amém. Precisamos realmente da atuação do Espírito Santo. Amém. Senhor, realmente para nos capacitar, Senhor, nos fortalecer a cada dia, Senhor, principalmente nos dias em que vivemos. Amém. Amém. Podemos ver esse mundo que nos rodeia, Senhor, de maneira tão perversa. O declínio, Senhor, que tem acontecido ao redor de nós, não apenas por conta de uma pandemia, mas o declínio moral, Senhor, toda a situação que tem acontecido ao redor de todo esse mundo de uma maneira tão intensa. Senhor, mas que pela Tua misericórdia, Senhor, pela obra do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos manter puros, o Senhor venha nos manter prontos para a Tua volta. Pedimos que realmente o Senhor nos fale nessa noite, Senhor, que o Senhor possa utilizar a Tua palavra, Senhor, e realmente vir, fazer com que ela possa penetrar e cortar, separando juntas e medulas, Senhor. Amém. Separando alma e espírito, e que ela possa alcançar o propósito, para que o Senhor realmente preparou essa noite para que estivéssemos juntos. Senhor, nós somos aqueles que dependem do Senhor. Mais uma vez nós confiamos as Tuas mãos, 5 pães e os 2 peixinhos, que o Senhor possa realmente nos alimentar, Senhor. Amém. E nós declaramos que somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. Amém. Palavras que nós queremos que possam ficar impregnadas nos nossos corações, nas nossas mentes. Senhor, que sejamos entre aqueles, Senhor, que realmente ouvem a Tua palavra, Senhor, e obedecem. Aqueles que realmente amam o Senhor e guardam a Sua palavra. Por isso, mais uma vez, somos gratos ao Senhor. No nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. 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 Bom, irmãos, Viu? Era o meu speaker que estava mutado, viu, Mário? Desculpa. Ok, irmão. Então pode mutar o seu agora de novo. O seu microfone. Ok? Beleza. Bom, eu comecei a enveredar por esse caminho de Mateus 24 e 25, porque, como os irmãos sabem, há algum tempo eu tenho buscado compartilhar sobre as parábolas, né? E, eventualmente, né, nós chegaremos, então, como hoje, as parábolas que estão contidas nesse que é chamado discurso ou sermão do Monte das Oliveiras, né? Como já mencionei para os irmãos, o livro de Mateus traz 5 discursos ou 5 sermões, né? E esse é o 5º sermão, que fala exatamente do reino, a manifestação do reino. E esses 2 capítulos são como se fosse um resumo, né? Daquilo que está lá em Apocalipse, né? A profecia do Apocalipse. Então, nosso Senhor Jesus, ele que é o profeta dos profetas, né? Ele é o grande profeta, ele apresenta em resposta aquelas 3 perguntas dos discípulos, esse que é o discurso ou sermão do Monte das Oliveiras. Eu não vou gastar muito tempo falando do background, né, do que vem antes, mas os irmãos podem talvez ouvir as mensagens anteriores. E eu só queria trazer uma correção aqui, que na realidade, quando do sábado passado, eu fiz uma mudança inesperada aqui, eu acho que não ficou claro, eu vou compartilhar com os irmãos aqui só um pouquinho. Ainda não comecei a compartilhar, não. Vamos lá ver se funciona agora. Ok.
momentinho só. Tem que achar os controles tudo aqui que é. Ok, suponho que agora os irmãos estejam vendo aí. Né? Lembrando aí as três perguntas dos discípulos, né? Então, a resposta, o senhor respondendo essas perguntas, né? O senhor, então, vai proferir aquilo que está lá em Mateus 24 e 25, mas sabemos que nós temos esses textos em paralelos, tanto em Marcos quanto em Lucas, né? Então, voltando na linha do tempo, aí, os irmãos até a última vez pediram para poder colocar, acho que agora vamos conseguir ver aí sem problema, né? Então, nessa linha do tempo, como a gente tem compartilhado com os irmãos, nós temos aí esse período que vai desde antes da fundação do mundo até, né, a eternidade futura. E o paralelo que nós temos aí são os 7 selos, né? Nós lembramos que o Senhor Jesus, quando ele está exaltado, no capítulo 5 de Apocalipse, ele começa então a abrir os selos daquele rolo, e nós mencionamos então que se refere então àquela primeira parte de Mateus, né? Capítulo 24. Como nós colocamos para os irmãos, e de novo, né? Vai do versículo 3, né, do versículo 4, 24, 4, até o versículo 31, essa é a parte referente aos judeus, e de 32, 24, 32, até 25, 30, então, é a parte referente à igreja, e de 31, 25, 31 até 46, então, referente aos gentios. Então, quando o Senhor fala a respeito ele responde a respeito do fim dos tempos, nós temos que lembrar que isso aconteceu em algum momento aqui, né? Os irmãos estão vendo aí o mouse, né? O Senhor morreu, ele foi sepultado, ressuscitou, e ele, então, foi assunto aos céus, né? do Monte das Oliveiras. O Senhor, então, ele é assunto, as nuvens o encobrem, e nós sabemos que ele foi até o trono, porque é a cena que nós vemos em Apocalipse capítulo 5. Mas, desde então, nós vemos que aquela profecia do Senhor, ela já começa a se cumprir com tudo aquilo que estava sendo previsto por ele, aí, exatamente no capítulo 24, a partir do versículo 4, em que ele começa a falar daqueles que virão dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muito, certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vejam os hotéis, no texto paralelo de Lucas, menciona, inclusive, o que seriam pandemias ou pestilências, assim por diante. Então, se refere a esses cavalos, 4 cavalos que começaram, então, a correr, não é? E, pelo que nós temos compartilhado com os irmãos, o entendimento que eu tenho até agora, por favor, os irmãos tenham liberdade de acreditar ou de crer em outras interpretações, não teria problema nenhum com isso. Eu estou expondo para os irmãos da maneira como eu tenho entendido. Nós teremos, então, o arrebatamento dos vencedores, né? Em algum momento, antes da tribulação, né? Da grande tribulação. Então, esse seria o primeiro arrebatamento, o arrebatamento dos vencedores, as primícias, né? Que eles são arrebatados até o trono. E o que justifica isso é o que estaria em Apocalipse, capítulo 12, quando fala do filho varão, então, que ele é arrebatado até o trono. E nós vemos, então, que começa, então, a ter o andamento da última semana, de profetizada lá em Daniel, das 70 semanas, e o Senhor, então, volta em secreto com os vencedores até a nuvem, para, então, receber aqueles que não foram arrebatados, né? Os que estiverem vivos, e aqueles que dormiram no Senhor. E aqui, então, acontecerá o tribunal de Cristo. E, então, depois de algum tempo, não sabemos quanto, ocorrerá aquela que é a volta visível do Senhor. Por isso, então, a gente mencionou que existem 3 palavras-chave. Observe em relação à questão da presença, existem outras palavras no grego, mas essas 3 são importantes. Então, é exatamente isso que eu precisava de corrigir com os irmãos, a palavra parousia, né? Ela aparece 24 vezes e ela significa a presença, não é alguma coisa estática, né? Mas alguma coisa, não é uma coisa dinâmica, a gente sempre pensa da vinda como sendo um evento dinâmico acontecendo, mas
a palavra-chave importante é parousia, que significa presença. Então, a presença do Senhor, ela não é dependente de um movimento, né, necessariamente, mas dentro do contexto de presença, haverá, sim, a manifestação do Senhor, como a gente pode ver. Então, outras duas palavras, que é apocalipse, né, de onde vem, obviamente, apocalipse, né, no português, que é a revelação. Essa palavra aparece 18 vezes, eu vou destacar algumas delas em particular, que significa revelação, alguma coisa que é mostrada, e epifaneia aparece 6 vezes, que isso aí se refere, então, também, de novo, a manifestação do Senhor. Então, se eu pudesse colocar, então, os irmãos devem estar vendo aí, a presença, ou a parousia, né, se refere ao período que inclui desde o arrebatamento das primícias, até o trono, até a volta visível do Senhor. Então, parousia incluiria toda essa parte, né, essa faixa de tempo, que, obviamente, incluída ali, você tem a questão tanto da epifaneia, quanto também do apocalipse, né? Apocalipse, vamos chamar assim, ok? Então, era isso que eu precisava corrigir com os irmãos, e, obviamente, os versículos que vêm em seguida. Então, parousia é isso. Aqui só fala alguma coisa do grego, certamente eu não sou fluente em grego, mas um substantivo feminino que fala da presença, vinda, chegada ou advento, né? Essa é a palavra parousia, que vem dessa... Interessante, que ela vem da palavra raiz, que é para, né? Como gosta tem de parábola, ao lado, perto, observem que interessante. E eimi, né? Que significa uma forma prolongada de um verbo que quer dizer existir, acontecer, estar presente. Então, isso que significa, daí que vem, então, a origem da palavra parousia. E esses são os versículos que nós mencionamos, onde nós temos 17 deles relacionados realmente ao Senhor, né? A parousia do Senhor, de novo, incluindo aquele período ali. Bom, aí a outra palavra é apocalipse, né? Que aí é uma retificação. Então, os irmãos que têm o PDF que foi mandado, vou mandar um novo PDF com isso aí corrigido, tá? Que fala exatamente ato de tornar alguma coisa descoberta, exposta, uma revelação, uma verdade, uma instrução, né? Concernente às coisas que anteriormente não eram conhecidas. Então, de novo, é o que o termo diz, é uma revelação, você está descobrindo alguma coisa, né? E essa é a derivação da palavra, eu vou mandar para os irmãos, não vou nem gastar tempo, porque os irmãos podem ler depois. E os versículos relacionados, eu estou destacando aqui os principais versículos, é 1 Coríntios de 1 a 7, os irmãos leiam depois, né? 2 Tessalonicenses 1, 7, e 1 Pedro 1, 7, 13 e 4, 13, ok? E, por último, a terceira palavra, epifaneia, que quer dizer manifestação, ou seja, aparição, manifestação, né? Que vem de alguma coisa que é conspícua, ilustre, ela é utilizada para manifestação dos deuses, assim por diante, né? Então, como está dizendo aqui, vem de epifaino, que é tornar visível, tornar claramente conhecido, revelar-se, ok? Isso aqui é epifaneia. E esses são os versículos, especificamente, que falam de maneira que você encontra falando especificamente a respeito dessa manifestação. Essas três palavras são importantes porque elas são utilizadas em vários versículos que falam, então, a respeito da volta do Senhor, da manifestação do Senhor, da parousia do Senhor. Mas a palavra importante aqui, de fato, a primeira que aparece é a parousia, né? Muito bem. Eu acho que eu vou só reforçar mais um ponto com os irmãos, que é o seguinte, né? Lembrando que, essencialmente, é essa abordagem que nós estamos utilizando, que é chamada de pré e pós-tribulação, né? Ou seja, o arrebatamento acontece tanto antes do início da tribulação, dos vencedores primícias, e como pode acontecer ao longo da tribulação. Alguns entendem que tem mais do que um arrebatamento, mas certamente tem um arrebatamento final daqueles que permaneceram, está chamando de arrebatamento da igreja, se refere àqueles que ficaram, né, e aqueles que de fato ressurgiram, como fala em Tessalonicenses, e que vão até as nuvens, e de lá, depois de um tempo, depois do tribunal de Cristo, voltam para a volta visível, né? Aí, de novo, é o fim da parousia do Senhor Jesus, né? Então, eu vou disponibilizar de novo essas transparências com os irmãos. Eu vou parar de compartilhar, se eu conseguir.
Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Um momentinho só. Ok. Vamos parar de compartilhar. Mas qual que é o meu encargo para hoje? Bom, o meu encargo para hoje está em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32. E aí nós vemos, então, a parábola da figueira, né? Como mencionei para os irmãos, essa parte, esse trecho, então, se refere agora ao Senhor e à sua profecia tocante à igreja, no que se refere à igreja, né? E ele diz o seguinte: aprendei, pois. O Senhor diz de maneira muito clara: aprendei. Então, tem um processo nosso de poder entender isso que o Senhor está dizendo, e nós aprendemos o que está querendo dizer. E isso que o Senhor fala aqui, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas. Que coisas? São aquelas coisas que os discípulos perguntaram lá no início do capítulo, né? Sabei que está próximo às portas. Então, como os irmãos já sabem, esse processo da parousia do Senhor é um processo que envolve não apenas o surgimento do Senhor a epifania dele de maneira rápida, como muitos imaginam, né? Óbvio, aquilo que vai acontecer da maneira visível, mas aqui fala especificamente de um processo que está dentro daquele intervalo de tempo que eu mostrei para os irmãos. Ou seja, ele diz: quando vides todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Que coisas são essas? Aquelas que os discípulos perguntaram, mas o que o Senhor está falando da figueira, quando ela começar a brotar suas folhas. Não é? Nós sabemos que está próximo o verão. Então, esse versículo ele é particularmente importante, porque o Senhor ele vai descrever como é que é esse processo. Então, como nós já compartilhamos com os irmãos, ele está às portas, ou seja, os irmãos sabem, né, só lembrando de novo, que nas moradias, nas residências no Oriente Médio, você tem várias portas até que você possa chegar na parte mais íntima, mais interior da casa. Então, esse é um ponto importante, porque como nós já compartilhamos com os irmãos, nos versículos de Apocalipse, capítulo 22, versículo 7, versículo 12, ali a palavra que o Senhor usa é eis que vem rapidamente. Né? O sem demora ali é rapidamente. O que significa isso? Que o Senhor já deu início a esse processo. De alguma forma, esse processo já teve início. Nós não sabemos exatamente onde está. Nós sabemos que realmente o Senhor está muito próximo. É isso que nós sabemos. Como diz lá em Tiago, no capítulo 5, 9, diz que o juiz está às portas. Está muito breve, muito próximo. Né? Vamos continuar, então. E ele diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Há muitas discussões e interpretações de vários eruditos, vários deles até listei aí para os irmãos naquelas transparências, o que seria exatamente essa geração. Alguns acham que são 40 anos, que se referem àquela geração em particular, ou se refere àquela geração a partir da qual for verificado, então, a figueira produzindo as suas folhas. Então, tem várias interpretações aqui, e, na realidade, o que o senhor está dizendo é o seguinte, é que essas coisas que ele está alertando, ele está dizendo que existe um tempo determinado. Está definido um tempo. E ele diz uma coisa que é fundamental, que agora, que é o versículo 35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquilo que o Senhor profetizou é certo, é seguro. Versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. E aí vem, versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. E não o perceberam.
Observe que o Senhor está explicando que esse momento, e eu vou tentar esclarecer um pouco mais, esse momento que está incluído na parousia do Senhor, vai acontecer de tal forma semelhante ao que aconteceu, tipologicamente, claro, né, com a época de Noé. Ou seja, aquela geração não percebeu, aquela geração não entendeu, primeiro, que aquilo que Noé pregava, não acreditava naquilo que Noé pregava, e eles não perceberam, eles continuaram a sua vida normal. Até, senão quando veio o dilúvio. E o dilúvio realmente fala de um juízo, né? E os levou a todos, assim também será também a vinda do Filho do Homem. Agora, olha só que interessante. Então, nós vimos a parábola da figueira, e aqui não é uma parábola, mas é o Senhor trazendo à memória a situação que aconteceu na época de Noé, e nós vamos gastar um pouquinho de tempo com isso, não é? E agora vem o Senhor falando de maneira muito clara, observa bem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Observa bem agora. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. O dia. Portanto, vigiai. O Senhor está claramente falando o seguinte, olha, presta atenção, existe um aspecto fundamental, que é o seguinte, existe da sua parte, da minha parte, o vigiar. Nós temos pedido realmente que o Espírito Santo venha nos fortalecer, ganhar entre nós. Mas, irmão e irmã, o vigiar é nossa responsabilidade. Não virá nenhum anjo do céu para poder nos fazer vigiar. Isso é algo que vai depender de você e de mim. Não estamos falando de salvação aqui. Nós estamos falando de uma outra coisa. E essa coisa é o arrebatamento. Mas considerar isso, agora vem essa parábola. Se o pai de família soubesse a que hora viria, observa bem, a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. A hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Vamos abrir em Lucas, capítulo 21, que é o texto paralelo. Versículo 34. Acautelai-vos por vós mesmos. Acautelai-vos por vós mesmos. Parece uma coisa bem egoísta, né? Mas o Senhor está deixando bastante claro, cada um de nós temos que ter essa posição, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia e da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Como um laço. Nós sabemos que o Senhor virá como um ladrão. Vamos abrir Marcos, capítulo 13. Desculpe o ruído de fundo aqui, né? Capítulo 13, versículo 33. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, isso é uma outra parábola, tá vendo? Deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que, vindo inesperadamente, não vos encontre, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai.
vigiai. Então, nós vemos que o Senhor virá de uma... Quando ele está falando nesse capítulo aqui, ele está falando de uma questão muito específica. Ele vem de uma maneira oculta. Não é aquela maneira visível, em que todo olho verá. Ainda não é isso. Observe que ele está falando de um momento em que haverá um processo em que aqueles que, de alguma forma, creem nele, por um lado, obviamente tem que ser alguém que crê no Senhor Jesus, mas eles estão, de novo, vigiando. Esses serão arrebatados. E aí vem um princípio muito importante na palavra de Deus. E eu sei que eu já me adiantei aqui no tempo, mas esse é um ponto importantíssimo, irmãos, que eu gostaria que os irmãos pudessem atentar. Esse termo, que é chamado de os vencedores, né, ele, ao longo da história, na realidade, foi algo que surge basicamente em 1828, com os irmãos de Plymouth, quando, de fato, o Senhor traz um reavivamento, de fato, da sua palavra. Alguns entendem que, de fato, ali em 1828 seria historicamente equivalente à igreja em Filadélfia, né? Lá de Apocalipse, capítulo 3. Grande revelação aqueles irmãos receberam na sua palavra. E vários desses irmãos que nós temos o grande privilégio de poder acessar os seus escritos, como J.H. Lang, Pember, Govet, e vai por aí fora, esses irmãos, de fato, são oriundos desse momento do tempo. Grande riqueza, grande riqueza. E, em particular, essa questão dos vencedores é algo que tem sido, muitas vezes, mal interpretado. Mas eu gostaria de percorrer com os irmãos rapidamente ao longo da história. E há algo que eu julgo que é muito relevante, porque tem um paralelo muito importante para os dias em que nós vivemos. Eu vou pedir para os irmãos abrirem comigo lá em Gênesis. Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Em particular, a partir do versículo 17. Eu vou ler um texto um pouquinho longo com os irmãos. Diz o seguinte: E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Agora, preste atenção. Esse Enoque é um. Nós vamos falar de um outro Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Então, nós lembramos que nós temos essas duas descendências, que vão ficar mais claro. Nós temos a descendência de Caim e a descendência de Sete. E observe que tudo aquilo que Caim fez, mesmo a sua descendência, os irmãos não vão encontrar registrado ali o tempo. Vai simplesmente falar que gerou, que gerou, que gerou. Ao contrário da descendência de Sete, onde estão os dias são contados. Eles não se lembram do Salmo de Moisés: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Os dias que nós vivemos na presença do Senhor, esses são os dias contados. E é por isso que na geração de Sete, na linhagem de Sete, o tempo está claramente definido e registrado ali. A Enoque nasceu de Irade, Irade gerou Meujael, Meujael Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, a de outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos: matei um homem porque ele me feriu,
e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. E aí diz, é uma quebra, é a fala de Lameque, e aí o Espírito Santo, de alguma forma, é como quem intervém e diz o seguinte: olha, não pode prosseguir dessa forma, não deve prosseguir dessa forma. E diz que tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Então tem uma marca muito importante aqui, ó. Foi exatamente a partir de Enos, né, esse neto de Adão, é que Deus deu início, então, a invocar o nome do Senhor. E nessa geração, a geração de Sete, nós vemos que foi exatamente essa geração, que de novo é registrada, inclusive, na descendência do nosso Senhor, em que essas pessoas são marcadas, de fato, por aqueles que faziam e que invocavam o Senhor. Mas por que eu estou falando isso tudo? Eu estou mencionando isso tudo porque, na realidade, nós vemos que, do princípio, a palavra de Deus nos fala de Abel. É um justo. Abel é uma pessoa que nós sabemos muito pouco dele, muito pouco é descrito a respeito de Abel, na palavra de Deus. Nós sabemos que ele era irmão de Caim e que, basicamente, Caim o matou. Por quê? Ele ofereceu um sacrifício agradável ao Senhor. E, de alguma forma, o seu irmão o matou. Mas, por um lado, Abel marca, de uma maneira muito especial, alguém que foi um vencedor. Porque, a despeito de todo o ambiente que ele vivia, nós não sabemos exatamente quando isso aconteceu. Alguns entendem que talvez tenha sido por volta de 130 anos, né, quando Caim matou Abel. Não se sabe ao certo. Mas ali já existia uma geração que, por um lado, como Caim, talvez estivesse seguindo num rumo completamente incorreto, né? Mas Abel permanece com aquilo que ele entendeu, provavelmente, de seus pais, e oferece a Deus um sacrifício aceitável. Um outro personagem importante, são personagens que são marcantes, é o que nós vamos ler logo em seguida. E observe, embora nós não saibamos o tempo dessas genealogias, observe que realmente ali de Caim não é mencionado os anos. Nós vemos aqui agora no capítulo 5, que eu queria que os irmãos pudessem ler comigo. Não vou ficar lendo genealogia, os irmãos podem ler com cuidado depois, com bastante calma. E diz aí que viveu, capítulo 5, versículo 3, viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Os irmãos lembram do paralelo que tem da própria criação de Adão, né? E lhe chamou Sete. Depois disso, gerou Sete e assim por diante. Nós vamos saltar agora lá para frente um pouquinho. Nós vemos lá no versículo 20. Todos os dias de Jared, vai na sequência, né? Foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos, que foi o filho gerado a Jared, e gerou Metusalém. Nós sabemos que foi aquele homem que mais viveu, né? Quando ele morresse, de fato, viria o dilúvio, 969 anos. Andou Enoque com Deus. Irmão, gravem bem isso aí. Andou Enoque com Deus. E, depois que gerou a Matusalém, ou Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. É muito interessante, como registrado um pouquinho mais para frente, que Enoque viveu 365 anos. É como fosse um ano para cada dia do ano. Ou seja, o que nós vemos aqui é alguém que, dia a dia, andava com Deus. Versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Irmãos, olha que coisa impressionante.
O Espírito Santo, ele não usa palavras a esmo. O Espírito Santo, ele não desperdiça palavras. Por outro lado, se o Espírito Santo menciona 2 vezes, é algo que nós temos que chamar a atenção, nos chama a atenção. Como nós sabemos da palavra de Deus, tem os duplos chamamentos, né? Abraão, Abraão, Simão, Simão, Marta, Marta. De alguma forma, o Espírito Santo enfatiza essa questão. Andou Enoque com Deus. E olha que maravilha. E já não era, porque Deus o tomou para si. Essa descrição, irmãos, é exatamente o que nós vemos o Senhor Jesus se referir ali no capítulo 24 de Mateus. Nós temos alguém aqui que, por algum motivo, que nós sabemos qual, Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. O André, ao compartilhar no Partir do Pão, ele mencionou aquele versículo de João 14, em que fala que o Senhor, ele ia preparar lugar. E ele buscaria, ele tomaria para si os seus discípulos, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o coração do nosso Senhor. E esse aqui é o primeiro exemplo, de fato, nós vemos alguém que foi trasladado, que foi arrebatado. E essa figura de Enoque, ela é muito importante, porque ela nos mostra exatamente uma figura de como o Senhor vai realizar, né? Eu estou aqui procurando uma anotação, como os irmãos estão vendo, tá difícil de eu achar aqui, mas no momento eu vou achar. Ou não. Bom, o que aconteceu logo em seguida? Logo em seguida, nós temos o capítulo 6 de Gênesis. E aí nos fala de alguma coisa terrível. Diz, como foram se multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor, o meu espírito não angelará para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. E naquele dia havia gigantes na terra. E nós sabemos que essa descrição, ela antecede um outro personagem bíblico, que também, de maneira muito característica, exemplifica alguém que permaneceu firme a despeito de tudo aquilo que o circundava. E diz aqui, versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Por quê? Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Quando eu li ali em Gênesis, no capítulo 4, a partir do versículo 17, a descendência de Caim, teve um motivo muito específico para isso. Como falei com os irmãos, eu não sei exatamente, não tem como dizer exatamente como foi, em termos da linha do tempo, a convivência ou a proximidade no tempo dos descendentes, daqueles descendentes de Caim e dos descendentes de Sete. Nós sabemos que, de fato, Sete, ele foi gerado quando Adão tinha 130 anos. Então, eu não sei, nós não sabemos quando Caim foi gerado, mas deve ter tido um pequeno defasamento ali, não sei, pequeno a gente fala, né, da ordem de centenas de anos, né? Pode ser pequeno. Mas, de alguma forma, a descendente de Sete, ela vem depois, né? Sete vem depois de Caim. E, possivelmente, irmãos, essas duas gerações, elas conviveram
sobre a terra. E quando nós lemos que Enoque, ele andava com Deus. Quando nós vemos que Noé andava com Deus, e como diz aqui claramente, íntegro entre os seus contemporâneos. Isso nos chama a atenção, porque quando nós lemos a história de Enoque, entendendo que talvez ele convivesse num ambiente semelhante, lado a lado com essa descendência de Caim, porque ela continuou existindo, nos chama a atenção algo muito interessante. O que nós lemos a respeito dos descendentes de Lameque? Lameque teve duas esposas. Uma se chamava Ada, a outra se chamava Zilá. É interessante observar que cada uma dessas duas esposas é mencionado que tiveram 2 filhos, pelo menos. Com Ada, Lameque teve um filho chamado Jabal e outro chamado Jubal. Se os irmãos observarem o que diz aí, ó, versículo 20, capítulo 4 de Gênesis, diz assim: Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Então, claramente, nós vemos aí o envolvimento com toda a questão relacionada ao comércio, e como isso de fato expandiu. Lembrando que o primeiro filho, Enoque, constituiu uma cidade. E aí os irmãos podem lembrar, de fato, que Abraão buscava aquela cidade que tem fundamentos, como diz lá em Hebreus. A questão da cidade é uma questão chave, mas não vamos tocar nisso aqui agora, não. O nome do seu irmão, versículo 21, era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. O que isso nos mostra? De alguma forma, naquela época, a descendência de Caim, distante do Senhor, buscou para si mesmo todo esse avanço, que seria o avanço e a prosperidade comercial, e também cultural. Mas não para aí. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E é interessante observar que agora nós vimos de maneira quase completa a indústria, o comércio, né, e a agricultura e a cultura que já existia naquela época. E todo esse processo avançou e foi avançando até que nós chegamos no capítulo 6 de Gênesis. Nós vemos que todo esse processo, como era de esperar, como resultado do pecado, gerou corrupção ainda mais profunda do ser humano. É impressionante observar, irmãos, esse paralelo, que aquilo que antecedeu o dilúvio, o momento que antecedeu o dilúvio, como o Senhor fala, casavam-se, davam-se em casamento, eles vendiam, compravam, casavam, ou seja, estava tudo acontecendo por um lado normal. Mas, por outro lado, a gente vê que isso fala exatamente daquilo que veio da descendência de Caim. A descendência da carne. Tudo isso estava envolvido ali. E esse paralelo é muito importante, porque o Senhor, quando menciona isso e traz à luz a Noé, é porque, certamente, ele estava fazendo um paralelo muito claro daquilo que antecedeu o dilúvio. Então, as pessoas hoje, irmãos e irmãs, nos dias em que nós vivemos, nos dias que você e eu vivemos hoje. Se nós olharmos, eu até mostrar um gráfico para o irmão, vai ficar para a próxima, nós estamos com um pouquinho de tempo aqui. Mas se nós observarmos qual foi o aumento da população mundial, né, desde Adão até o dia de hoje, é assustador. A velocidade com que a população mundial aumentou. Hoje nós estamos com mais de 7 bilhões, em breve, 7 bilhões e meio. Possivelmente, o senhor, vamos ver como é que vai acontecer, mas podemos chegar em 8 bilhões de pessoas. Mas não é só a população. Tudo aquilo que avançou em termos da indústria, do comércio, da agricultura e da cultura.
O que nós temos visto hoje? Nós temos visto, em termos de tecnologia, avanços fantásticos, né? Tecnologia, nanotecnologia, a velocidade com que os homens têm conseguido, por exemplo, desenvolver uma vacina, igual a gente tem observado, a quantidade de invenções, de inovações, é uma característica muito impressionante dos momentos que nós vivemos. Muito semelhante àquilo que acontecia nos dias de Noé. Nos dias de Noé. E se de fato nós podemos lembrar de Noé como sendo um desses que ele foi um vencedor no meio da geração, como diz aqui, íntegro, justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Esse é o princípio. Esse é o princípio do vencedor. Então, irmãos e irmãs, quando nós mencionamos a palavra vencedor, que possivelmente eu vou tocar nesse ponto em outras vezes, se eu assim permitir, não estamos falando de ninguém que seja especial ou um super cristão, né? Os irmãos devem imaginar, quando falar de um vencedor, seja alguém dessa forma, mas não. Um vencedor, como a palavra de Deus diz, é como Enoque, que andava com Deus. É como Noé, que andava com Deus. E se nós prosseguimos ao longo da história de Israel, nós vemos Josué e Caleb, que num momento tão difícil da história de Israel, se posicionaram pelo Senhor. Os irmãos se lembram quando aqueles 12 espias foram, quando eles retornaram. O relato dos 10 e o relato daqueles 2. O vencedor é aquele que consegue ver o propósito de Deus e saber que o Senhor vai cumprir o seu propósito. Mas por que um vencedor é assim? A chave é porque esse vencedor, ele anda com Deus. Se você prosseguir ao longo da história, eu não vou me perder aqui, mas pega Davi, considera Daniel, Neemias, Esdras. No Novo Testamento, a gente abre o Novo Testamento encontrando com Simeão e com Ana. Eram pessoas que, a despeito dos seus contemporâneos, eles tinham a sua visão claramente colocada naquilo que era o desejo e o propósito do Senhor, que era a pessoa do Senhor Jesus, o foco do nosso Deus, o seu amado Filho. Então, quando nós lemos agora lá em Mateus capítulo 24, e que ali é mencionado que um será tomado, outro será deixado, esses que de alguma forma são tomados, eles são aqueles que de alguma forma, nós sabemos qual, foram esses vencedores. Não quero de novo, né, irmãos, causar qualquer dificuldade para os irmãos, mas quando ali em Apocalipse capítulo 12 fala a respeito daquele filho do varão, e diz logo mais na frente, eles o venceram, fala o filho varão, mas fala mais na frente, eles o venceram. Nós vemos que se trata de um filho varão corporativo. Existe um conjunto de pessoas que, de alguma forma, vai até o trono. Observa que esses vencedores, eles não passam pela tribulação. Eles não vão até as nuvens. Eles são arrebatados diretamente até o trono. E para concluir, se o senhor permitir, ainda vou prosseguir com os irmãos em algum momento, né? Eu gostaria de concluir com a seguinte consideração com os irmãos, que eu espero seja de ajuda, né, para cada um de nós. Muitos falam assim, será que eu serei arrebatado? O que será que vai acontecer? Eu creio que realmente nós não aguardamos o anticristo, nós aguardamos Cristo, na verdade. E o meu coração, e eu creio o coração dos irmãos, de fato é que nós sejamos arrebatados. Eu gostaria de ler 2 versículos com os irmãos. E qual que é a chave para que você e eu possamos estar preparados? O Senhor já nos disse, vigiar e orar, porque ele vem como ladrão, como diz o Apocalipse. Eis que vem como um ladrão. O ladrão não vem de maneira exposta, aberta. Ele vem de maneira oculta.
Então, quando o Senhor vier como ladrão, ele vem para poder buscar os seus. E essa que está dentro da parousa do Senhor inclui um ser tomado e outro ser deixado. Vigiar e orar. Vigiar e orar. Mas uma coisa só é necessária. Patrícia preparou aqui em casa, os irmãos talvez tenham vindo aqui, já tenham visto isso, tem um quadrinho que fala: uma só coisa é necessária. E é isso que eu gostaria de ler com os irmãos, para poder encerrar. Os irmãos abrindo comigo em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículo 39. Os irmãos se lembram desse trecho, quando o Senhor Jesus chega na casa de Marta, Maria e Lázaro, e diz que Marta hospedou em sua casa. Versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, e a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Aí nós lemos que Marta, então, reclama com o Senhor. Mas observe bem o que o Senhor responde no versículo 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário. Ou mesmo, guardem bem, irmãos, uma só coisa. São as palavras do nosso Senhor. O Senhor está dizendo uma só coisa. E nós sabemos ao que o Senhor se referia. Maria, pois, escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Mas se nós quisermos entender com maior clareza ainda, uma só coisa, que uma só coisa que é essa? Nós sabemos que, de fato, é estar aos pés do Senhor. Mas eu fico imaginando aquela cena que Maria estava sentada aos pés do Senhor. Talvez, por um lado, ela estivesse contemplando os pés do Senhor. Mas eu creio, irmãos, de fato, que ela contemplava o Senhor. Maria, aos pés do Senhor, contemplava o Senhor, ouvindo cada uma daquelas palavras preciosas que saíam dos seus lábios. Eu creio, irmãos, que nada mais é do que aquilo que Davi expressa no Salmo 27. Eu gostaria de ler mais esse versículo com os irmãos. Salmo, capítulo 27, no versículo 4. Observa bem o que diz aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, e vou preparar-vos lugar. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor. Uma só coisa. Uma só coisa, irmãos. O desafio para mim, o desafio para você, nos dias em que nós vivemos. A chave para mim e para você, nos dias em que nós vivemos, é uma só coisa. Tem tantas coisas que Mário está ocupado com tantas coisas. E quando nós voltamos, lembramos de Davi. Davi fala uma só coisa. Irmãos, Davi era rei. Imagina o que é ser um rei. Eu não tenho ideia. A quantidade de coisas que ele tinha que definir, que resolver, que decidir. Muitas coisas passavam na sua cabeça, muitas ações para serem feitas para poder garantir o seu reino. Mas observa o coração de Davi. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor. Ele não pediu mais nada para o Senhor. Ele não pediu ao Senhor força para poder lidar com seus inimigos. Talvez em outro momento tenha pedido, mas essa única coisa que ele pediu para o Senhor. E a buscarei. Não só ele pediu, mas ele buscava. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo.
Que esse possa ser também o seu coração, irmão, e o meu coração. Nós precisamos que o Senhor possa ganhar isso pelo seu Espírito nas nossas vidas, nos dias em que nós vivemos. Muita coisa tem feito com que nós tenhamos a nossa atenção dispersa, dividida. Mas nós pedimos que o Senhor possa ganhar em nós essa realidade, uma só coisa. Uma só coisa. Uma só coisa, que nós possamos, de fato, buscar uma só coisa. Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor tem nos deixado a tua palavra, e o Senhor tem nos deixado também a direção, a demonstração, Senhor, para que possamos buscar uma só coisa. Senhor, que o Senhor venha nos visitar em vigiar e orar, Senhor. Mas mais do que isso, ganhe em nós um coração. Ganhe em nós um amor pelo Senhor. Sim, Senhor. Nós possamos estar entre aqueles que buscam somente essa coisa, que é de contemplar o Senhor, na beleza da sua santidade. Então, nós, como aquele canto que nós acabamos de cantar, faz-nos ver a beleza do Senhor. Santo Espírito, me revele Jesus. Me prepare. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Em nome de Jesus.